Olá, pessoal. Nós vamos falar de um assunto que está bastante comentado na imprensa e está se popularizando, inclusive, com manifestação de diversos artistas, mas não só. Do que se trata? Agora, no dia 23 de agosto, próximo passado, o Temer, ele publicou um decreto extinguindo, acabando com a Reserva Nacional de Cobre e Associados, que fica no coração da Amazônia, na divisa entre o Pará e o Amapá. Para vocês terem uma ideia, são 4 milhões de hectares. Essa reserva existe desde 1984. Ela foi instituída por outro decreto, ainda no regime militar. O presidente, um dos da ditadura, foi o Figueiredo. O que os estudos demonstram? O que tem ali para todo mundo ter dimensão do crime que está se praticando contra o Brasil? Bom, primeiro vocês viram pelo nome que é Reserva Nacional de Cobre e Associados. Portanto, o cobre já está definido. Segundo, tem, digamos, os estudos apontam a existência de ouro, manganês, ferro e outros minérios. A faixa potencial é de 40 mil quilômetros quadrados, onde estão estes minérios. E aqui fala que tem potencial elevado para ouro, níquel, além do cobre. Já tem 2 depósitos de fosfato conhecidos, grandes. Agora, o que ocorre? Ali tem 9 áreas protegidas. Protegidas, o que quer dizer isso? Tem aquelas que são protegidas integralmente, isso para atender a legislação e atender à Constituição no que diz respeito ao meio ambiente. Eu estou procurando aqui para dizer para vocês quantas áreas são e como elas se caracterizam. Eu falei das 9 iniciais. Aqui, antes de falar a respeito de quais são as reservas, o Valor Econômico deu a seguinte manchete: Temer extingue reserva do tamanho da Suíça e libera exploração mineral. São 9 áreas protegidas, como eu já disse, dentro do perímetro da antiga RENCA, que é o apelido. Há 3 unidades de conservação de proteção integral, destinadas exclusivamente à preservação dos recursos naturais, ou seja, ninguém pode mexer. Tem 4 unidades de conservação de uso sustentável, o nome já define, que podem ser exploradas mediante um plano, apontando claramente quais são as atividades permitidas. Não é qualquer atividade. E terceiro nível, tem 2 terras indígenas, onde a proibição é total. Portanto, de 9, 5 tem restrição total. Sendo que as 2 indígenas, com certeza, e as 3 primeiras que eu mencionei, são destinadas exclusivamente à preservação dos recursos naturais. Bem, este papel que eu tenho em mãos é uma das iniciativas que nós pretendemos ter. Eu, Marco Maia e o Zaratini. A semana passada eu tive a ideia, a assessoria da liderança também, e depois o Marco Maia, nós nos juntamos para fazer 2 iniciativas
aqui no parlamento. Primeira delas, essa daqui é uma representação junto ao Procurador-Geral da República, representando contra o Temer, o Fernando Coelho Filho, que é do PSB e ministro das Minas e Energias, e Sérgio Westphalen Etgoin, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A representação é por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Pois bem, por que nós tomamos a iniciativa? Essa é uma área, não sei se já mencionei, ela é estudada desde 1960. O decreto que instituiu a RENCA é de 1984. Ali, então, além do que eu não disse, quais são os minérios, vou repetir, minérios valiosos: ouro, cobre, manganês, ferro, tântalo, diamantes, fosfato, já falei, cromo, entre outros. Não há informações sobre o tamanho dos depósitos, mas as avaliações preliminares indicam potencial para a descoberta de jazidas de relevância mundial. Então, eles estão entregando para a iniciativa privada sem saber exatamente o que tem. Não poderia entregar por esse último motivo. É um crime, na minha opinião, de lesa pátria. E, como sempre, entregando gratuitamente. E, como sempre, é um negócio de cartas marcadas. É negócio. Vocês vão perceber por quê. Então, a partir de 84, o decreto, qual que era o objetivo do decreto do João Figueiredo? Era garantir que a prospecção e a lavra nesta região, prospecção você procura, lavra é quando você lavra os minerais e você tira da terra, que se desenvolvesse sob um regime especial. A exclusividade da pesquisa de quaisquer recursos minerais na área ficou a cargo do governo, portanto estatal, por meio da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Aí o que acontece? Como já todo mundo sabe, veio o decreto que extingue. Aí vem toda a crítica que nós já mencionamos. O governo fingiu que recuou. Fingiu. O governo, o bom termo é melífluo, né? Fingido. Falso. A extinção da área, ela afeta potencialmente a proteção do meio ambiente, que é a proteção constitucional, nos diversos níveis de consideração que eu não quero, não é o objetivo aqui, detalhar. Fragiliza, digamos, as salvaguardas, as proteções das nossas reservas minerais. Então nós estamos roubando o Brasil do presente e do futuro. Roubando. Nós que eu falo, esse governo. Deixa descoberto áreas da fronteira. Portanto, aqui tem a ver com fragilidade de fronteira. Segurança nacional, mais uma vez. Vai agudizar o conflito entre etnias indígenas. Além de permitir de forma direta ou indireta o acesso sem regulação ou controle ao nosso patrimônio genético por parte dos estrangeiros. Então nós não temos um governo. A gente sabe que não tem, mas nunca é demais denunciar. Nós temos um grupo, que tem gente que caracteriza como quadrilha, tem gente que caracteriza como golpista, como ilegítimo, vocês escolhem. No momento eu quero tratar do tema essencial. Ao invés de proteger o país, eles entregam o país. Entregam, literalmente entregam o país. É inacreditável.
Pois bem, a Lei Federal de 9.985 de 2000, que regulamenta a Constituição, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, restringe qualquer atividade de mineração em unidades de conservação de proteção integral e nas de uso sustentável classificadas como reserva extrativista. Para dizer o quê? Que qualquer atividade exploratória, qualquer atividade minerária, ela tem que ficar condicionada às determinações contidas no plano de manejo, quer dizer, o que você pode ou não pode fazer e como fazer das unidades de conservação. Nada disso está sendo respeitado. Um decreto assinado literalmente na calada da noite para os brasileiros, registre-se, não para as mineradoras canadenses. Eu vou chamar de jovem ministro, eu estou me contendo muito para ficar no jovem ministro, filho de um senador também do PSB. Ele esteve no Canadá 5 meses antes do decreto e lá ele anunciou a venda, a autorização de exploração mineral nessa área. Isso permitiu que também, de forma dissimulada, eles publicassem no Diário Oficial, em período anterior, aquilo que permitiu fazer esse decreto. Todos nós passamos batido. Todos, sem exceção. Por quê? Porque você não imagina que no calhamaço do Diário Oficial, onde você tem a crise do desemprego, você tem a crise da violência, você tem a crise da saúde, você tem a crise da educação, jovem morrendo que nem mosca para todo lado, pobre também, e eles então fazendo negócio. Ou vocês acham que anunciar 5 meses antes para a mineradora canadense não tem um troco que vem de lá para cá? Eu não posso provar. Mas é muito boa vontade com mineradora canadense. Inexplicável é o mínimo. Bom, então a legislação brasileira ambiental proíbe, eles estão bypassando, eles estão deixando o Congresso Nacional de fora, porque o Congresso Nacional é o único que pode decidir sobre a utilização de minérios aqui no Brasil. Portanto, eles estão atropelando todos os procedimentos legais. Então, eles publicaram de maneira antecipada a extinção da Reserva Nacional de Cobre e associados a grupos de investidores estrangeiros, que são as mineradoras canadenses. Esta prática, ela caracteriza, em tese, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Vamos ver como é que o Procurador-Geral da República vai atuar. A partir daqui, então, nós estamos argumentando, dizendo quais são, inclusive, as funções do Ministério Público, e, portanto, nós estamos apelando ao Ministério Público para que denuncie o presidente e os 2 ministros por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Nós não nos iludimos, mas temos que fazer, e peço que vocês nos ajudem o Brasil a mostrar o absurdo do que está acontecendo. Só um lembrete: a Dilma foi deposta com argumento de pedalada fiscal. Apenas argumento. Eu gostaria que, a começar dos 2 chamados juristas
que se empenharam, deram shows, analisassem se é ou não crime de responsabilidade essa eu vou chamar de iniciativa espúria do Temer e seus ministros. E aqui é um outro documento, chama-se Projeto de Decreto Legislativo. O que a gente propõe nesse... É um projeto de lei, o apelido é Decreto Legislativo. Para anular aquele decreto do Presidente da República, nós então queremos aprovar aqui no Congresso Nacional este projeto de decreto legislativo que anula o decreto do Temer. Essa iniciativa de maneira geral. Os motivos são basicamente os mesmos destes que nós apresentamos. A saber, fere a Constituição, fere a legislação tanto do meio ambiente quanto de proteção social, porque não negociaram com as comunidades interessadas, fere os interesses nacionais, vulnerabiliza fronteiras, vulnerabiliza o país, permite acesso de estrangeiro ao nosso conteúdo genético. Divulgaram para investidores estrangeiros, portanto, aqui, na nossa opinião, tem todos os motivos para a gente anular. Peço que acompanhe, que aqui não depende sequer do Ministério Público, depende de cada deputado. E como tem deputado que em época de eleição ele aparece, eu sou da cidade, eu sou da região, eu frequento a festa do peão, não é isso? Eu vou no enterro, vou no aniversário, isso aqui pode ganhar voto. Agora, aqui é preciso saber como cada um vota, o que ele representa. Como em qualquer atividade, ver o que faz para ver se cumpre com o que fala. Este é o nosso empenho para tentar proteger o Brasil, para tentar proteger os nossos interesses, para tentar proteger a própria segurança nacional. Segurança nacional não é algo abstrato. Não é algo abstrato. Os estados existem. E se um estado se vulnerabiliza, quem perde é a nação. O estado não representa a nação. Quem representa a nação é o povo. Agora, se a nação vê o poder ser assaltado, como está sendo agora, evidentemente que nos enfraquece como Estado, como nação, como povo. E aqui eu quero pedir a todos, especialmente aqueles que têm condições de divulgar, as associações, sindicatos, enfim, igrejas, grêmios estudantis, professores, profissionais de maneira geral, todos aqueles que têm dimensão, os artistas já estão fazendo, e quero cumprimentá-los. Nós temos que reagir, mas reagir duramente. Aliás, sabe qual foi o argumento do ministro do Meio Ambiente, que foi deputado muitos anos aqui com a gente? Desde sempre ele presidiu a Frente Parlamentar do Meio Ambiente. A única coisa que ele balbuciou, mas não pediu demissão, é que isso poderia aumentar o desmatamento. Pode. Mas desmatamento a gente pode até evitar ou até mesmo recuperar um dia. Agora, este crime pode ser recuperado. Como foi, na minha opinião, a privatização da Vale do Rio Doce? Lá tem 400 anos de reserva para exploração ininterrupta de minério de ferro. Era um conglomerado de mais de 52 empresas. Ela foi doada por 3.200. Quando ao ano ela dava lucro de 120 bilhões, segundo informações recentes que nós buscamos aqui. Um dia. E se alguém tiver curiosidade, procurem. Me parece que na Folha de São Paulo ainda tem. O Brasil privatizado, de alguém que já morreu, mas que era do conselho editorial da Folha. É duro ler mais do que meia página de cada vez. Estou falando por experiência própria. Porque a nossa desinformação é tamanha, porque mesmo nós, que estávamos aqui à época combatendo, a gente não conseguia dimensionar tudo que era feito
com as privatizações. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção e essa luta ela veio para ficar. Um abração para vocês.